Bênçãos de Deus, boa noite, paz e bem. Deixa eu arrumar isso aqui para não cair. Você que tá chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Irmã Roseli, Carla, irmão Marcelo, irmã Sampaio, irmão Marcos, irmã Regina. Deixa eu iniciar aqui a transmissão no YouTube. Desejo iniciar a transmissão no YouTube. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de número 3 sobre o itinerário catequético, iniciação à vida cristã, um processo de inspiração catecumenal. Deixa eu organizar isso aqui. Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 3 do nosso módulo de número 6. É isso mesmo. Iniciando aqui a transmissão no YouTube. Pessoal do YouTube, estão me ouvindo? Não estão me ouvindo? Deixa eu já mandar mensagem no chat. Estão me escutando? Opa, estão me escutando? Você que está chegando agora aqui no Instagram, já convida mais catequistas para estudar com a gente sobre iniciação à vida cristã. Como que eu faço para convidar, Gessiandro? Clica nesse aviãozinho que está aqui embaixo e envia para mais catequistas da sua comunidade, para eles entenderem o que de fato é iniciação à vida cristã. Pessoal aqui do YouTube está chegando, muito bem. Pessoal do Instagram, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nem vou pegar o outro celular, senão vou me distrair. Em alguns minutinhos nós vamos dar início à nossa aula. Você que está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. O Ítalo colocou, escutando bem, graças ao bom Deus, espero, Senhor Jesus, que hoje a internet não dê problema, o som não dê problema, o programa não dê problema. Mandar mensagem lá nos grupos. Vamos lá. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já vai separando a sua água. Opa, eu tô aqui, saí da tela aqui, meu Deus. Para nós darmos início à nossa aula de número 3 sobre iniciação à vida cristã. Nós estamos estudando ao longo deste mês, né? Já pode chegar cantando os parabéns. Exatamente, minha irmã. Hoje é aniversário do Pensar Catequese. Não é meu aniversário, é aniversário do Pensar Catequese. Estamos fazendo 5 anos de fundação do Pensar Catequese e é uma alegria justamente neste dia estar aqui fazendo uma coisa que nós amamos. Eu sempre gosto de colocar o nós ao invés de colocar o eu, porque todos vocês que estão aqui é porque vocês amam a catequese, amam a missão de educar na fé. Então, hoje nós estamos aqui comemorando este aniversário de 5 anos e que venha mais 5, mais 5, mais 5, que possamos estar idosos aqui ainda aprendendo cada vez mais sobre a nossa fé, sobre transmitir a mensagem cristã, sobre levar o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre levar a nossa igreja una, santa, católica e apostólica. E é para isso que nós estamos aqui, essa é a nossa missão. Tornar nosso Senhor Jesus Cristo cada vez mais conhecido e amado. E conhecendo e amando, possamos também ser anunciadores. Então você que está chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos já dar início, tá? Lembrando que nós estamos estudando... Estou olhando aqui os comentários do YouTube. Estudando este livro aqui, sobre iniciação à vida cristã. Camiseta linda, né, irmã Simone? Santa Teresinha do Menino Jesus, Sagrado Coração, tá aqui.
Mês que vem, mês de Santa Teresinha do Menino Jesus. Amanhã começa a novena de Santa Teresinha. Irmão Lucas colocou aqui no chat do YouTube, parabéns, Deus abençoe toda a sua missão. Amém, meu irmão, muito obrigado. Reze por nós, por essa missão, né? Para que nós possamos ser cada vez mais fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, já passou 2 minutos do nosso horário, vocês sabem que eu gosto de ser bem pontual, porque eu sei que o tempo de vocês é muito corrido. Na quinta-feira vocês todos estão cansados, assim como eu, então vamos direto ao assunto, né? Sem ficar dando voltas. Vamos iniciar esse nosso momento, essa nossa terceira aula, né? Sobre iniciação à vida cristã, entregando a nossa vida, as nossas intenções, todos os desafios que nós encontramos ao longo da caminhada, os desafios que nós encontramos na vida de fé, os desafios que afetam a vida, as pessoas, as crianças. Nós vamos colocando neste momento todas as nossas intenções e as nossas preces, pedindo sempre que Nossa Senhora Aparecida seja a nossa intercessora, seja o nosso exemplo a ser seguido, e assim possamos ser cada vez mais fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E mais uma vez, boa noite a todos que estão aqui conosco, e vamos lá para a nossa aula de número 3. Nesta aula de número 3, deixa eu cruzar minhas pernas aqui para eu ficar mais confortável. Nessa aula de número 3, nós vamos falar alguns pontos importantes com respeito aos sacramentos da iniciação à vida cristã. Os temas que nós iremos abordar aqui é muito importante, né? Não só para nós catequistas, nós que estamos diretamente voltados com o itinerário eucarístico, da confirmação, mas bom também seria se o pessoal do batismo, né, a equipe do batismo, tivesse aqui conosco, né? Fica aí até o convite ou a missão para vocês depois enviarem essa live, né? O pessoal que está aqui no YouTube, lembrando que todas as aulas ficam salvas no YouTube. No Instagram eu geralmente não deixo, né? Na verdade eu não deixo no Instagram. No YouTube eu deixo tudo lá, os materiais, na comunidade do Pensar Catequese. Mas como eu estava falando, é importante que o pessoal do batismo, a equipe do batismo, também estivesse aqui. Porque a aula de hoje vai falar justamente da unidade dos sacramentos, né? E aí, muitas vezes nós percebemos que existe uma distância muito grande entre batismo, não só quando eu falo de batismo, eu falo da catequese batismal, e do itinerário catequético eucarístico, por exemplo, né? Existe uma distância muito grande e, ao mesmo tempo, essa distância acaba provocando uma lacuna, que é a grande dificuldade que nós vamos encontrar depois no processo catequético, né, nós catequistas, que é justamente despertar o senso de comunidade, que é o que nós vamos falar nessa aula de hoje. Então, vamos lá, deixa eu apresentar aqui os slides, né? Tive que refazer todos os slides, porque o meu computador de trabalho ele bateu as botas e tudo que eu tinha de 2015 para cá se perderam. Mais de 100 informações para catequistas, mas enfim, Deus proverá. Então vamos lá. A unidade dos sacramentos da iniciação à vida cristã é o que o documento vem falar para nós, né? Esse documento, né, esse livro sobre itinerário catequético, ele traz uma citação lá do documento Catequese Tradendi, né, que ele é muito importante também. Lá no número 23 do documento, que inclusive está na comunidade Pensar Catequese, ele vai falar da questão da união, né, da catequese e ao mesmo tempo da ação litúrgica, que é uma grande dificuldade que nós encontramos hoje. E se vocês pararem para observar os documentos da igreja, principalmente os que se referem à catequese, sempre está ligado catequese e liturgia, justamente para despertar em nós, católicos, que a liturgia, a Santa Missa, é a centralidade da nossa fé.
é ali que nós nos aprofundamos, na nossa vida de fé, que nós nos aprofundamos no mistério, né, que se faz carne, que se faz sangue, se doa por nós. E é justamente ali em comunidade, né, pela Eucaristia, que nós nos fortalecemos, né, e somos enviados. Aí o documento Catequese Tradende fala o seguinte, número 23. A catequese ela está intrinsecamente ligada a toda a ação litúrgica e sacramental. Olha só, catequese ela está interligada com a liturgia, né, e os sacramentos, pois é nos sacramentos, sobretudo na Eucaristia, que Cristo Jesus age em plenitude na transformação dos homens e mulheres, né? Ou seja, na Eucaristia ele age em plenitude, nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o documento vem abordar alguns assuntos que nós já trabalhamos em outros módulos que também se encontram no nosso canal do YouTube. Diz o seguinte: na igreja primitiva, no catecumenato, a iniciação aos sacramentos do batismo e da Eucaristia intensificavam-se. Então, esse catecumenato, a iniciação, ela se intensificava na dimensão dos sacramentos do batismo e da Eucaristia, esses dois principais sacramentos. Daí o documento continua dizendo o seguinte: muito embora a igreja nos antigos países cristãos tenha mudado a sua prática neste campo, o catecumenato nunca neles foi abolido. Ao contrário, tenha mudado a sua prática neste campo, o catecumenato, ao contrário, está a ter uma renovação. Então, em outros lugares, houve uma renovação desse processo catequético, né? Implantando e praticado nas jovens igrejas missionárias de qualquer maneira. A catequese conservava sempre uma referência aos sacramentos. Então, a catequese sempre fazia referência à dimensão sacramentária. Toda a catequese levava necessariamente aos sacramentos da fé. Por outro lado, o documento vai nos dizer, a autêntica prática dos sacramentos tem forçosamente um aspecto catequético, ou seja, a autêntica prática. Não basta só eu receber o sacramento. Essa prática, que é o que nós chamamos hoje de uma catequese de interação entre fé e vida, ela é muito necessária. Não basta ou não deve ser feita uma catequese voltada unicamente para os sacramentos. É preciso fazer uma catequese onde as pessoas tenham uma real compreensão da vivência sacramental. E desta forma nós não vamos lidar com essas dificuldades que nós estamos tentando desvencilhar hoje, que é justamente fazer com que essas pessoas elas recebam o sacramento e permaneçam na comunidade eclesial, que é a nossa dificuldade hoje. As pessoas recebam o sacramento, permaneçam na comunidade e busquem se aprofundar ainda mais, que é o que nós vamos falar ao longo desta aula. E aí ele continua dizendo o seguinte, lá no número 23 da Catequese Tradende. Por outras palavras, a vida sacramental empobrece-se e depressa se torna ritualismo oco. No sentido de que não basta só focar unicamente no sacramento, que é muito importante, mas é importante, principalmente ao receber o sacramento, entender-se como, entre aspas, um outro Cristo, ou seja, ter as mesmas atitudes que nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, ao mesmo tempo, esse documento desperta para nós o que nós falamos muito no módulo de número 4, acho que foi no módulo de número 4, que nós falamos sobre o Rica, que é justamente nós, catequistas, compreendermos a ação litúrgica, compreendermos cada rito, o processo que deve acontecer antes desse rito, de modo que os nossos interlocutores e até mesmo nós, catequistas, não sejamos ou estejamos alheios ao rito. O rito é assim, 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 tem que fazer assim, assim, assim. Tá, mas qual o sentido? Qual a fundamentação? Qual o fundamento deste rito? É importante para as pessoas realmente ter uma participação plena, consciente e ativa nesta ação litúrgica, que é a nossa dificuldade hoje. A maioria dos fiéis, que estão na comunidade, eles não conhecem o que se celebra.
Eles não sabem o sentido dos gestos na ação litúrgica. Eles não sabem, muitos de nós não sabemos, né, o porquê de levantar, o porquê da procissão de entrada, o porquê de estarmos de mãos postas, qual o sentido das coisas. E nós precisamos voltar a isso, entender a essência das coisas. Quando nós entendemos a essência daquilo que nós celebramos, com certeza nós teremos aquilo que nós falamos no primeiro módulo, uma participação plena, ativa e consciente da fé. E será muito mais fácil de nós nos entendermos como um corpo, porque na ação litúrgica nós somos um só corpo. O corpo de Cristo que se reúne com seus diversos membros. Nós somos um só corpo e precisamos agir como este corpo. De modo que o rito não se torna algo oco, como vai dizer o documento. E aí o documento continua dizendo o seguinte para nós. Se não tiver fundado num conhecimento sério do que significam os sacramentos, então, se eu não tenho conhecimento aprofundado do que significam os sacramentos, o rito vai ser só um passo a passo, né, para receber o sacramento sem uma vivência, sem uma experiência mistagógica daquilo que nós celebramos, né? Eu vou concluir esse ponto lá nos últimos slides. E aí, continua. E a catequese intelectualiza-se se não houver o aurir da vida na prática sacramental. Então, a catequese se torna só algo muito teórico, né? Algo muito intelectual. E nós precisamos, né? Eu falo bastante aqui no Pensar Catequese, nós precisamos daquela justa medida. Eu preciso ter o conhecimento, mas eu preciso também ter a vivência do sacramento. Eu preciso ter o conhecimento da fé, mas eu também preciso dar testemunho. Eu preciso ter conhecimento e, ao mesmo tempo, amar aquilo que estou conhecendo. Como vai dizer Santo Agostinho, que eu falo bastante sobre Santo Agostinho aqui, né? Então, a importância de nós conhecermos e experienciarmos aquilo que nós estamos celebrando. E é justamente isso que nós vamos falar agora nesse próximo tópico. Deixa eu tomar água, que eu já estou falando demais e o tempo está passando, e agora que foi um slide. Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Nós estamos falando sobre os sacramentos da iniciação à vida cristã. O que seria, então, os sacramentos da iniciação à vida cristã? Batismo, confirmação e Eucaristia. Nós estamos falando destes 3 sacramentos. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. A casa é sua. Então, vamos lá. A experiência sacramental é o que nos propõe a iniciação à vida cristã. Eu preciso conhecer o sacramento, obviamente, mas eu preciso também ter uma experiência com o sacramento que eu estou recebendo. O documento continua dizendo o seguinte: no itinerário catequético é necessário promover um itinerário catequético que promova a experiência sacramental como uma progressiva conformação da vida do catequizando a Cristo. Então eu preciso ter uma experiência. No módulo de número 4, nós falamos sobre o RICA, falamos sobre os tempos e etapas e etc. e tal. Eu preciso fazer com que o meu catequizando tenha uma experiência sacramental, uma experiência de fé, para que nessa experiência ele possa se sentir parte de uma comunidade eclesial, ele possa realmente ter uma experiência com nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nos pede o documento, né? O itinerário catequético ele precisa promover uma experiência, porque se eu tenho uma experiência de fé, eu não estou conhecendo apenas uma teoria, mas eu estou tendo um contato direto com a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que nós iniciamos o nosso itinerário com o querigma, o primeiro anúncio, o anúncio da pessoa de Jesus Cristo, o anúncio da Boa Nova. E à medida que eu vou tendo essa experiência com Cristo, eu vou buscando ser cada vez mais próximo dele e vou entendendo perfeitamente que a Igreja Católica é a igreja querida e fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Os sacramentos, eles são as portas que nos levam para a eternidade, porque busca nos assemelharmos cada vez mais a Cristo. Continuando. Aprofundamento e desenvolvimento a ser vivido, aprofundar e viver. Viver e aprofundar. E compreendido ao longo do processo catequético litúrgico de iniciação à vida cristã. Olha só, processo catequético e litúrgico
como é importante, ao longo do nosso itinerário catequético, não falar só uma ou duas vezes de liturgia, né? Mas, de fato, promover uma verdadeira catequese litúrgica, onde os meus catequizandos entendam o que se celebra. Não só os meus catequizandos, e aí nós precisamos pensar também em uma catequese litúrgica para os pais dos nossos catequizandos, porque esses não tiveram uma boa catequese, muitos de nós não tivemos uma boa catequese, eu, Gessiandro, não tive uma boa catequese, fui buscar conhecimento muito tempo depois, e depois que entendi que eu precisava aprender coisas novas, era preciso ter maturidade para deixar coisas antigas, que também serviram de um aprendizado. Então, a catequese litúrgica, ela é de suma importância. Você que está chegando aqui no YouTube, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Bem-vinda, Érica, boa noite, paz e bem. Dona Ida, bem-vinda, paz e bem. Fernanda Conceição, bem-vinda. Dona Josefa, seja muito bem-vinda. E vocês, aqui também do Instagram, sejam todos bem-vindos. Continuando. É preciso ter uma catequese progressivamente, né, litúrgica, de iniciação à vida cristã, para que as pessoas também tenham essa compreensão. Continuando. Os 3 sacramentos não são realidades isoladas e independentes entre si, mas sim formam um único e grande sacramento que é a própria vida da iniciação à vida cristã. Então, os 3 sacramentos é a própria iniciação à vida cristã. Por isso que, ao falarmos de iniciação à vida cristã, essa comunhão com os demais catequistas ela é muito importante, justamente para não entender uma catequese fragmentada. Eu tenho aqui a catequese, o itinerário catequético, Eucaristia, o itinerário catequético, tem o batismo, Eucaristia, crisma. Coisas totalmente isoladas e separadas, totalmente fragmentadas. Não. Esses itinerários catequéticos, eles precisam ser como que um degrau que nós vamos dando passos e crescendo na vida de fé. Por isso que é importante entender, né, que estes 3 sacramentos eles formam um grande sacramento, digamos assim, que é a iniciação à vida cristã. É a assimilação da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos entender um pouquinho sobre batismo e Eucaristia. Batismo e Eucaristia não podem ser separados, pois juntos constituem o sacramento pascal. Então, neste parágrafo, nós precisamos entender, então tem que batizar e receber o sacramento tudo junto, no mesmo dia? Não é necessariamente assim. Sabemos que na catequese do catecumenato, com adultos que não receberam os sacramentos, acontece dessa forma, né? Recebe os 3 sacramentos de uma única vez. Mas aqui ele quer dizer justamente para não termos uma catequese fragmentada. Ou seja, totalmente isolado, batismo lá, Eucaristia aqui. Não. Essas catequeses elas precisam se complementar. Por isso que nós temos um grande desafio ao falar de iniciação à vida cristã, porque nós precisamos caminhar juntos. E aí que está o problema. Muitas vezes as nossas pastorais e os nossos movimentos, eles caminham separados. Não existe uma comunicação. Não existe comunicação entre batismo e Eucaristia, entre batismo e confirmação, entre Eucaristia e confirmação e assim sucessivamente. E por não haver essa comunicação, essa comunhão, muitas vezes a catequese acaba não correspondendo à sua real missão, né? Que é tornar a pessoa de Jesus conhecido, e conhecendo e amando nosso Senhor Jesus Cristo, busque unir-se perfeitamente a Ele e à sua igreja. Então a importância desses itinerários catequéticos: batismo, Eucaristia e confirmação serem unidos, aí serem mais próximos o itinerário. Continuando, o batismo inicia, né? Então o batismo ele é a porta de entrada para a vida cristã. Pelo batismo eu me torno filho de Deus. Pelo batismo eu me torno filho de Deus. Pelo batismo eu sou regenerado, uma nova criatura.
Pelo batismo, o pecado original é perdoado. Então vamos assimilando tudo isso. Por que eu batismo a criança? Porque pelo batismo a criança agora passa a ser filha de Deus. Ela recebe o Espírito Santo. Pelo batismo a criança, eu estou falando bastante de criança porque é o que chega mais perguntas aqui. A criança não tem pecado? Tem o pecado original. Nós nascemos com o pecado original e o batismo, ele nos regenera. Somos novos homens, novas mulheres por meio do batismo. Continuando, o batismo inicia, a qual eu me torno filho de Deus. Me tornando filho de Deus, eu faço parte de uma comunidade eclesial. Já não sou mais alguém isolado de todos, eu faço parte de uma comunidade. E isso precisa ser deixado muito claro, deixar muito claro nas catequeses batismais em nossas comunidades. No nosso primeiro módulo, nós falávamos... Deixa eu abrir aqui o YouTube. Nosso primeiro módulo, nós falávamos... nas primeiras aulas, eu acho que a primeira e segunda aula, o módulo está lá no YouTube, né? O módulo 1, sobre a Sacrosanto Concílio. Papa Paulo VI, ele vai falar, olha, restaure o catecumenato com seus tempos e etapas, buscando santificar este processo e etc e tal, e desse maior evidência na missão dos pais e padrinhos. Não é eu que estou dizendo, Papa Paulo VI que dizia na Sacrosanto Concílio de 1963, eu acho que é 63, isso. Para quê? Para que estes pais e padrinhos assumam a missão que foi confiada a eles, né? E aí, assumindo essa missão, vai entender que, agora eu tenho que ajudar essa criança a crescer na fé. Ela é um filho, uma filha de Deus, mas ela precisa se alimentar na fé. Assim como um recém-nascido precisa tomar o seu leitinho todos os dias, quem é renascido na fé, regenerado pelo batismo, ele também precisa ser iniciado na fé. Ele também precisa ser cuidado com o testemunho, com uma vida de oração, vivendo verdadeiramente a igreja doméstica. Então o batismo inicia o que a Eucaristia completa e planifica. Completa e planifica porque por meio da Eucaristia nós somos alimentados, nós somos fortificados, nós somos chamados a ser um outro Cristo, né? Já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então a Eucaristia ela completa, ela é o alimento, né, para o corpo e para a alma. Por isso o batismo é irrepetitivo, não dá para fazer o batismo outras vezes, é só uma vez, né? É só uma vez, só há um início. Vou iniciar na fé de novo. Não, só há um início. Por isso que nós precisamos corresponder a essa ação catequética. E a Eucaristia, ela renova e atualiza o batismo. Renova e atualiza o batismo por quê? Agora tendo recebido o Espírito Santo, agora sendo filho de Deus, regenerado pelo batismo, agora eu vou renovar e me sustentar em Cristo, que está presente por inteiro em corpo e alma na Eucaristia. Continuando, que senão eu vou falar demais aqui e o tempo está passando. Então o batismo é um novo nascimento, é uma nova criatura. Sou um novo homem, uma nova mulher, que preciso viver a fé. O batismo é um novo nascimento e é a porta e o fundamento de todo o edifício da vida cristã. Por isso que este sacramento ele precisa ser muito bem aprofundado. Não sei como que funciona, né? Eu vou até buscar interagir com vocês. Oh, meu Deus, aqui no YouTube deu uma queda. Espera aí que eu vou reconectar. E aí eu tô aqui falando com vocês. E o pessoal do YouTube tá sem sinal. Coitados. Espera aí que eu vou conectar. Você que está chegando aqui no Instagram, comenta aqui se na tua comunidade, enquanto eu faço a conexão aqui no YouTube, se na tua comunidade tem catequese batismal. Como que funciona a catequese do batismo aí? Conta aí nos comentários enquanto eu vou reconectar com o pessoal aqui do YouTube, que coitados a internet para eles caíram, coitadinhos. Deu um pico de internet e eu tô... o Luiz colocou no YouTube, parou. Realmente,
A minha internet caiu lá no YouTube, mas você está offline, verifique sua conexão. Realmente, no YouTube caiu a internet. Bom, mas nós estamos aqui pelo Instagram. Aí eu baixo essa live e tá tudo certo. Ninguém perde, né? Vamos lá. Então, conta pra mim aqui nos comentários como que funciona a catequese do batismo aí. Se tem catequese batismal, como que funciona essa catequese, se é um encontro, se tem mais encontros. Maria colocou, aqui tem a pastoral do batismo, temos encontro. E aí, conta aí nos comentários se tem encontro ou não tem encontro. Enquanto eu soluciono o problema na internet aqui do computador. A tua comunidade tem catequese de batismo ou não tem catequese de batismo? Luiz colocou que é de 6 anos para cima junto com a catequese da primeira Eucaristia. Quem mais? Estou colocando aí, enquanto eu vou enviando... Estou enviando o link para os grupos. Tem um encontro no terceiro sábado do mês, um encontro. A Gal colocou que lá tem um encontro no terceiro sábado do mês. Quem mais? Aqui são catequistas que fazem a formação para o batismo. Temos um encontro de uma tarde para a orientação dos pais. Quem mais? Na minha paróquia faz uma palestra antes de começar o batismo. Quem mais? Então vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre a questão do batismo. Já mandei mensagem no grupo, já passei o link daqui do Instagram. Depois eu deixo salvo essa live aqui, baixo ela e envio para o YouTube e tá todo mundo salvo, né? Então, nós vamos percebendo que o batismo é a porta de entrada para os demais sacramentos e, ao mesmo tempo, sabendo que o batismo é a porta de entrada para os demais sacramentos, muitas vezes falta uma boa catequese para esta etapa que é essencial. O Luiz colocou, para os pais temos 2 encontros em um mês, mas isso é de ano a ano. Então nós vamos percebendo que, olha só, o batismo é a porta de entrada para os demais sacramentos e é uma urgência, uma verdadeira catequese neste momento da vida, justamente porque os pais não tiveram uma boa catequese, não entenderam a importância da catequese, da vivência comunitária da fé, do testemunho como os primeiros catequistas dos seus filhos, né? A importância de viver a igreja doméstica. Maria, tava com saudade de você, seja bem-vinda. Então, essa fase que é tão importante da vida, este sacramento que é tão importante para a vida cristã, muitas vezes nós pecamos por falta de uma verdadeira iniciação à vida cristã, né? Não da criança, mas uma verdadeira iniciação à vida cristã dos pais e padrinhos, como vai falar o Papa Paulo VI lá na Sacrosanto Concilium, né? Então colocar em evidência a emissão dos pais e padrinhos. Então, 1963, e até hoje nós estamos ainda, né, dando murro em ponta de faca, né? Então, ainda não entendemos a importância desse itinerário catequético para os pais. A minha paróquia vai ser 3 meses de catequese, do batismo. Mas na paróquia do vizinho é 20 minutos e tá tudo certo. Então, assim, acabamos formando maus cristãos e aí nós vamos tendo essa dificuldade lá no itinerário catequético, eucarístico, perseverança, alguns lugares tem, crisma, e aí falta uma fé sólida, porque a base, ela não foi construída. A base, o batismo, né? Que começa a catequese em casa. Continuando. O batismo é o nascimento e a porta de
é a porta e o fundamento de todo edifício da vida cristã. Batismo. É o sacramento da vida, o sinal a partir da qual renasce toda a vida humana em Cristo. No batismo, nós renascemos em Cristo. Se nós renascemos em Cristo, nós precisamos nos aprofundar nessa fé. Então, os pais precisam corresponder a isso. É preciso resgatar a consciência de que nos tornamos cristãos. Pelo batismo, nós nos tornamos cristãos. Tertuliano vai dizer o seguinte, uma frase, Tertuliano do século II depois de Cristo, século II, 160 alguma coisa, século II. Tertuliano vai dizer o seguinte: os cristãos se fazem, não nascem. Eu não nasço cristão, eu me torno cristão. E é preciso iniciar essas pessoas na fé. É preciso aprofundar essas pessoas na fé que está abraçando. Porque senão nós vamos ter e continuar tendo católicos de IBGE. Continuando, é preciso resgatar a consciência de que nos tornamos cristãos, pois por longo tempo demos por certo que nascemos cristãos. Né? Depois do declínio do catecumenato, a partir do século V, né? Aí o período da cristandade, etc. e tal, a igreja medieval, o período medieval, entendia que nós nascíamos cristãos. E aí a catequese ela não acontecia justamente por essa concepção a respeito da cristandade. Então, continuando. O batismo ele nos torna sujeitos de uma comunidade eclesial. Ah, eu sou católico. Ok. Você participa da sua comunidade eclesial? Você participa da Santa Missa? Como você está inserido, envolvido na comunidade eclesial? Não, eu vou às vezes na missa, né? Eu vou às vezes na missa de Natal, Páscoa, Ano Novo. Opa, então nós precisamos repensar o que de fato é ser católico, né? O que de fato é ser católico, porque ser católico é estar intimamente ligado a uma comunidade eclesial, ela é perfeita ou não. E é isso que o batismo nos faz, inserir numa comunidade, nos tornar agora membros de uma comunidade, a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Batismo na experiência de renascimento não como sujeito individual, mas como indivíduo dentro de uma comunidade eclesial que professa e vive a sua fé. Professa uma fé, a gente professa a fé juntos e vive essa fé. Em especial, mediante a celebração eucarística. Mediante a celebração eucarística. Cristo é o ponto central da fé. Assim, a Eucaristia, enquanto sacramento central, critério interpretativo dos demais sacramentos, momento histórico salvífico que reúne o significado de qualquer outra intervenção salvífica sacramental. Então, na Eucaristia nós comungamos do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na ação litúrgica, nós agimos como membros deste único corpo e vivemos a nossa fé em comunidade eclesial, celebramos e professamos em comunidade eclesial, e é na comunidade e em comunidade que eu tenho acesso à fé e aos sacramentos. É preciso resgatar a consciência de que iniciamos a uma vida eucarística, pois por longo tempo propusemos a realização da primeira e muitas vezes a derradeira comunhão. Nós falamos muito sobre primeira Eucaristia e muitas vezes nós esquecemos ou até mesmo esquecemos de falar na catequese, que é preciso buscar a comunhão todo santo domingo, não só uma vez. E muitas vezes nós falamos tanto da primeira Eucaristia, e esquecemos de promover uma experiência eucarística, uma vivência eucarística, porque se eu coloco os meus catequizandos para ter uma experiência, uma vivência eucarística, eles vão permanecer na comunidade eclesial, eles vão se inserir nas ações da comunidade, nas pastorais, nos movimentos, etc. e tal. E é isso que nós precisamos resgatar, como vai falar para nós o documento, Esse itinerário catequético, iniciação à vida cristã, um processo de inspiração catecumenal. É preciso resgatar a consciência de uma vida eucarística,
uma vida eucarística, pois por longo tempo propusemos a realização da primeira e muitas vezes derradeira comunhão. Frutos disso são os pais dos nossos catequizandos, que acham que a finalidade única da catequese é apenas o sacramento, sem uma vivência eclesial, sem uma união com Cristo e a sua igreja. Continuando. A crisma, a confirmação, como nós chamamos a confirmação, o sacramento da crisma, confirmação, desenvolveu-se a partir da experiência de iniciação à vida cristã, que originalmente era chamado de batismo na igreja antiga. Na igreja primitiva não era chamado de confirmação ou crisma. Este sacramento ele acontecia juntamente com o batismo. Mas por que, Gessiandro, acontecia dessa forma? Vamos entender que nas primeiras comunidades eclesiais, o catecumenato ele era feito com e para adultos. Era feito com e para adultos. Depois de um tempo que se tornou um hábito batizar também as crianças. Isso não quer dizer que não era batizado nenhuma criança. Não é isso, mas que se tornou hábito foi depois do declínio do catecumenato, a partir do século V. Crisma, confirmação, seja entendido e proposta como um sacramento menor, não no menor em dignidade, não vamos entender dessa forma, mas um sacramento que está interligado ali com o batismo. E deve ser visto em relação à íntima com o batismo. Então deve ser entendido o sacramento da confirmação com uma relação íntima com o batismo. Ao mesmo tempo, o sacramento da confirmação ele precisa ser entendido como é o que nós entendemos hoje, como o sacramento da maturidade da vida espiritual. Por isso que é importante entender a catequese como um itinerário. Entender a catequese como um itinerário é entender que os nossos catequizandos vão crescendo na vida de fé. Primeiramente, eles recebem o sacramento do batismo. São regenerados, são novas criaturas, inseridos em uma comunidade eclesial. Os pais precisam corresponder a essa catequese. Deixa eu fechar aqui, porque deu erro, Os pais precisam corresponder a essa catequese familiar para que essas crianças possam crescer na fé. Depois nós vamos para um próximo passo, o itinerário catequético eucarístico. Então, as crianças já foram iniciadas pelo batismo no ambiente familiar, é o que se espera, mas não acontece isso. E nós vamos para o itinerário catequético com as nossas crianças, adolescentes, ok. Depois nós vamos para o itinerário catequético da confirmação, que nós chamamos como o sacramento da maturidade. Da maturidade porque a partir dali os nossos interlocutores eles vão receber o sacramento da confirmação e dar testemunhos de fé como pessoas adultas na fé. E aí o documento diz: acredita-se que especificamente da confirmação deve ser encontrada em analogia com a vida humana. Em que sentido? No crescimento da maturidade da fé. Ione, no YouTube deu uma queda de internet e aí eu acabei fechando aqui e estou continuando só pelo Instagram. Aí eu deixo essa live salva, baixo ela, coloco lá no YouTube e assim vocês conseguem assistir ela normalmente. Depois eu vou repostar o vídeo nos canais oficiais do Pensar Catequese, tá bom? Eu até coloquei mensagem lá no grupo, só esqueci de colocar no Telegram. Deixa eu até mandar aqui. Tava esquecendo de mandar no canal do Telegram. Pera aí, ficamos sem net no PC. Estamos pelo Insta. Pronto, mandei lá. Continuando aqui, bora lá, Com erro, sem erro, bora lá. E aí, o sacramento da confirmação, ele também precisa ter essa analogia com a vida humana, ou seja, com o crescimento da pessoa humana. Por isso que nós falamos hoje de itinerário catequético conforme as idades,
principalmente para entender que cada fase da vida, né, ela precisa ser correspondida, ela precisa ser conduzida da forma que o meu interlocutor naquela idade ele vai entender e compreender o processo de educação da fé. E aí quando nós falamos do sacramento da maturidade da vida espiritual, a confirmação que nós dizemos, né, ele também precisa ser olhado a partir dessa ótica. Momento da fase dos nossos adolescentes e jovens, que é um pouco complexa, e eles precisam se aprofundar nessa vivência de fé, eles precisam se aprofundar naquilo que é próprio da nossa fé, para corresponder os desafios de ser cristão no mundo de hoje. Continuando. Batismo, crisma e Eucaristia formam uma grande unidade da iniciação à vida cristã. Por isso que os itinerários eles precisam ter uma conexão, eles precisam ter uma comunhão. De modo que o processo de iniciação à vida cristã ele tem dois objetivos de suma importância, dois objetivos principais, que é formar discípulos e missionários. Discípulos e missionários. Mas por que discípulos e missionários? Primeira coisa é porque quando você se reconhece como discípulo, você vai entender que o teu processo de formação ele é constante. O discipulado ele é constante. O jeito do Gessiandro ser cristão hoje não é ou não foi a mesma forma que ele era cristão há 10 anos atrás. A forma de corresponder à fé hoje não é a mesma forma de corresponder à fé 10 anos atrás. Os desafios são outros, né? As dificuldades são outras, a ação evangelizadora tem outros desafios, então o Gessiandro precisa dar um novo passo na vida de fé, sempre de acordo com as verdades da fé, mas com uma nova resposta. Então entrar nesse discipulado é reconhecer que nós nunca estamos 100% prontos. Sempre vamos precisar aprender um pouco mais. Continuando. Então, a iniciação à vida cristã implicará, por fim, para o neófito, né, aquele que está sendo iniciado, ser constituído na dignidade de filho de Deus e ser introduzido numa comunidade eclesial. Então, ser iniciado, ser introduzido na comunidade eclesial. A nossa catequese ela precisa sempre apontar para a comunidade. Por que apontar para a comunidade? Porque é na comunidade que eu aprendo sobre a fé. É na comunidade que eu me alimento do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É na comunidade, por meio do sacerdote, né, que eu recebo o perdão dos meus pecados. É na comunidade que eu comungo da palavra de Deus. É na comunidade que eu aprendo sobre a fé. Porque tudo aquilo que nós sabemos sobre fé foi graças à comunidade eclesial. A comunidade que vivia, a comunidade que se comunicava, e assim nós vamos tendo aquilo que era vida, vivido, se tornando texto, escrituras. Então, a Bíblia, ela nasce na comunidade, igreja. Continuando. E aí, nessa comunidade que nós precisamos voltar o nosso olhar. Eu me converti, agora eu sou católico. Mas como que está a tua vivência na comunidade eclesial? Isso é a verdadeira atitude de um convertido. Então, continuando. Então, na comunidade que, enquanto sacramento, experimenta e, ao mesmo tempo, propõe a salvação a todo o gênero humano. Na comunidade eu experimento o sacramento e, ao mesmo tempo, é na comunidade que é proposto a salvação de todo o gênero humano. Por isso que a iniciação à vida cristã, ela deverá ser entendida como um dinamismo de crescimento da maturidade pessoal a serviço da comunidade eclesial. Então, a iniciação ela precisa ser entendida como um dinamismo de crescimento, onde, em cada momento da minha vida, em cada fase da minha vida, eu preciso dar um novo passo. Eu preciso crescer um pouco mais. Eu preciso ser mais maduro na vida de fé. E a partir do momento que eu entro nesse discipulado, que eu busco essa maturidade, eu busco servir a comunidade eclesial. Então, tudo que eu aprendo, tudo que eu sei da minha fé é na comunidade e é com a comunidade. Eu aprendi alguma coisa nova aqui na live hoje com o Pensar Catequese. Ok, Agora como que você vai testemunhar isso na tua comunidade eclesial?
como que você vai pegar esse novo conhecimento e vai transmitir para outros catequistas, para o teu regional, para a tua diocese. Então, aquilo que eu cresci na fé, eu preciso ajudar outras pessoas. Mas como que eu faço isso, Geiciano? Como que isso acontece, então, falando hoje sobre iniciação à vida cristã? Isso acontece conforme nós falamos no módulo de número 4, sobre o Rica. Né? Se nós conhecemos o Rica, dividido em 4 tempos, 3 etapas, estes 4 tempos, também entendido como 4 passos ou 4 degraus, é justamente o que nós vamos fazer na vida de fé. Eu, iniciado por meio do batismo, me torno cristão. A comunidade eclesial precisa ajudar esses pais e padrinhos a entenderem a sua missão como responsáveis por essa criança. Estes, por sua vez, vão corresponder à catequese familiar, à igreja doméstica, e ajudá-los a crescer na fé. Depois, de maneira ainda mais significativa, os nossos interlocutores vão crescendo na fé por meio da catequese, com outros catequizandos, com a comunidade, e vão sendo inseridos na ação litúrgica, na vida missionária, na liturgia, na música, e etc, etc e tal. E aí nós vamos crescendo na fé. Chegou a fase aí, receberam o sacramento da Eucaristia, tendo uma vida de sacramento, uma vida sacramentária. Agora eu vou dar um outro passo na minha vida de fé. Algumas comunidades têm a catequese da perseverança, justamente fazer aquilo que os documentos nos pedem. É preciso uma catequese que corresponda a cada fase da vida. O documento 26, Catequese Renovada, fala muito disso. Por isso que cada fase da vida ela precisa ser correspondida. Nós que estamos aqui hoje, a maioria de nós somos adultos, as nossas compreensões ou interpretações a respeito da fé, até mesmo as nossas indagações, elas são outras. Né? As nossas respostas, elas são outras. As nossas buscas são outras. Por quê? Porque nós fizemos um processo de maturação da fé. Nós fizemos um caminho. E aí nós precisamos ajudar aqueles que estão começando agora a fazer esse caminho. Não pular etapas. Por isso que é tão importante essa vivência do itinerário catequético. Então, a importância de seguir, né, essa estrutura da catequese com inspiração catecumenal. Primeiro tempo, primeiro momento, quem está sendo iniciado vai ter um encontro com a pessoa de Jesus Cristo, né, o anúncio querigmático. Lembrando que o anúncio querigmático dura para toda a vida. Segundo momento, nós vamos ter o catecumenado propriamente dito. Agora é o momento dos nossos interlocutores que já teve aquele primeiro contato com Cristo, ter um contato com a comunidade, ter um contato ainda maior com a fé, com aquilo que ele professa, aquilo que é próprio da nossa igreja, e assim ele vai crescendo na fé. Chegou o momento da purificação e iluminação, é o momento de maior intensidade de vida de oração, de compreensão da entrega total de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois nós vamos para o tempo da mistagogia, o tempo do mistério, né? O tempo da mistagogia é entender com maior profundidade essa doação total de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que se doa por inteiro por nós, tornando-se o nosso alimento, deixando e fundando a Igreja Católica, nos dando os sacramentos. E cada fase da vida nós vamos corresponder esse itinerário de uma forma diferente. Por isso que eu volto para os primeiros slides, né? As primeiras colocações. Nós precisamos ter comunhão com a comunidade eclesial. As nossas pastorais e movimentos, elas precisam ter comunhão entre si. O pessoal do batismo precisa ter comunhão com o itinerário catequético eucarístico, né? A pastoral familiar precisa ter comunhão com a catequese. Pastoral missionária precisa ter comunhão com a catequese precisa ter comunhão com a liturgia, e assim nós vamos entendendo a proposta do documento 100 da CNBB, Comunidades de Comunidades, uma nova paróquia, que é justamente fazer com que as nossas pastorais e movimentos entendam que o nosso objetivo é o mesmo: tornar conhecido a pessoa de Jesus Cristo, levar os nossos interlocutores a uma experiência
com o nosso Senhor Jesus Cristo, levar os nossos interlocutores para a comunidade eclesial, ali onde eu comungo, onde eu celebro, onde eu vivo e aprendo a minha fé. Por isso que é tão importante, né? Eu sou até chato nos grupos do WhatsApp, do Pensar Catequese. O pessoal, eu quero isso, eu quero aquilo. E lá na sua diocese, será que não tem esse subsídio? E aí na sua comunidade, seu pároco não tem um material de vocês? Para quê? Para nós olharmos para a nossa comunidade. Nas aulas passadas, no último módulo sobre iniciação à vida cristã, alguns pontos que eu falava do documento 107, dos desafios da ação evangelizadora, dentre eles nós tocamos também na aula passada sobre o individualismo. Às vezes nós estamos com posturas individualistas e não reconhecemos. Quando eu quero caminhar sozinho, quando eu não quero comunhão com a minha paróquia, quando eu não quero comunhão com a minha diocese, essa é uma postura individualista que é muito própria do nosso tempo. A importância de nós entendermos que eu faço parte de uma comunidade eclesial. Perfeita ou não, mas eu faço parte dela. Por isso que eu preciso ter o maior conhecimento e experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu faço isso por meio da catequese com inspiração catecumenal, que não só me coloca diante de Cristo, mas uma experiência com Ele, com os sacramentos e com a sua igreja. E assim, aos trancos e barrancos, né, a gente conclui a nossa aula de número 3. É uma pena que lá no YouTube deu uma queda e aí o pessoal não conseguiu acompanhar, mas depois eu vou baixar o vídeo e vai dar tudo certo. Você que chegou até aqui, que acompanhou do começo ao fim, que chegou depois, não se preocupa, essa live ela vai ficar salva por alguns dias aqui no Instagram do Pensar Catequese, depois eu vou baixar ela, colocar no YouTube, colocar o link lá na comunidade Pensar Catequese. Como que eu acesso a comunidade? Clicando no link da biografia do nosso Instagram. Você acessa a comunidade, todas as aulas passadas e os materiais também. Depois eu vou fazer um mapa mental de tudo que nós estudamos aqui. Não se esqueça de compartilhar essa aula com os catequistas da sua paróquia. Então, ajude também o nosso apostolado. Eu falo nosso porque o apostolado não é meu, é nosso e é para ajudar vocês. E em comunhão e em união a gente consegue ajudar mais pessoas, tá bom? E assim a gente conclui a nossa aula de número 3. E na próxima semana eu vou confirmar se vai ter aula ou não, porque eu viajo em missão para a Bahia e não sei exatamente que horas que eu vou chegar, tá bom? Mas eu vou informar tanto no Instagram como nos canais oficiais do Pensar Catequese. Vamos rezar então ao nosso anjo da guarda, pedindo para a nossa vida, por nós que estamos aqui, pelas dificuldades, né? Pelos os atentados contra a vida dos inocentes e etc e tal, e por nossas paróquias, nossas dioceses, os nossos párocos, os catequistas que estão desmotivados e por todas as pessoas que pedem as nossas orações e as intenções que nós também trazemos no coração. Que o nosso anjo da guarda possa sempre nos conduzir, nos orientar diante das dificuldades, buscando fazer sempre a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso rezemos ao nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, paz e bem, e até a nossa próxima aula. Lembrando que sábado nós vamos ter live 6h30 da manhã. Vou até depois colocar nos grupos amanhã, que a live de sábado vai ser 6h30. Nós vamos rezar a quaresma de São Miguel Arcanjo. Tá bom? Então, Deus abençoe, paz e bem, e até mais com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.